Boa noite, meus queridos irmãos, Anderson, João, Washington, e os que vão nos ouvir depois. Hoje é dia 11 de maio de 2022. Nós estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para o Centro Espírita Irmã Laura. E hoje nós vamos fazer a continuação do capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Né? Como sempre, a gente recomenda que, como uma reunião espírita, qualquer que seja ela, sempre nós temos a presença dos nossos amigos espirituais, que têm o seu copinho d'água para fluidificar, se tiverem esse tipo de intenção. E também nós vamos ter, antes de iniciar o estudo, nós vamos ter uma página e a nossa prece. Então, nós vamos começar trazendo para vocês uma página que eu tinha separado aqui, que é do livro Levantar e Seguir, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e também foi publicada no Consolador, número 416, de 31 de maio de 2015. E o título é Entre Falsas Vozes. Lembrando que, como o título do capítulo é Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas, a parte 2, nessa noite, a gente procurou esse tipo de página. Entre Falsas Vozes. Se a preguiça te pede, descansa. Responde-lhe com algum acréscimo de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu. Retribui com a humildade, reconhecendo que não passamos de meros servidores da vida entre os nossos irmãos de luta. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-se, auxiliando sempre. Se o ciúme te segreda aos ouvidos, a posse é tua. Guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são bênçãos do céu, extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui a bondade com os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage, reivindica os teus direitos, aguarda a justiça divina, trabalhando e servindo com mais abnegação. E se a maldade te sugere, vinga-te. Considere que mais vale amparar constantemente o companheiro quando temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos a cerrar o coração contra a consciência. Se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições sublimes. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade, da má-fé, que nos enrijecem o sentimento e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos através dos seus ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de intérpretes do seu infinito amor em qualquer parte. Bom, graças a Deus. Então, essa mensagem, né, que a gente acabou de ler, entre falsas vozes, e se refere aos falsos profetas ali no final, ela também faz uma interface com duas palestras, com a de ontem, do Anderson, que foi a Reforma Íntima, né, de Hermance Dufour, sem martírio, Reforma Íntima sem martírio, em que fala exatamente disso, né, de a gente controlar essa influência das trevas, que nos faz no dia a dia perder o rumo, perder o bom senso, perder a consciência e revidar e desejar, às vezes, coisas negativas para o outro. Então, isso tem a ver com a palestra de ontem. E tem a ver também
como eu também citei ontem, com a palestra anterior, antiga, dos anjos de guarda, né? Sobre os anjos de guarda. Eles estão soprando nos nossos ouvidos como se fossem dois, né? Rômulo e Remo. Um num ouvido, dois anjinhos, um no ouvido dizendo não faz, o outro faz, não faz, faz. Então, é isso, a gente tem que, como diz aqui no final, se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemos-nos na prática das suas lições sublimes. Né? Bom, então vamos lá começar com a nossa prece, pedindo então à irmã Laura, seus colaboradores, licença para dar início a mais um dia de estudo do Evangelho. Segundo o Espiritismo, sob a bandeira da Casa de Laura. Agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, com saúde, em paz, em harmonia, com a tranquilidade necessária dentro da nossa casa, para poder conduzir esse estudo. E pedimos aos colaboradores, aos amigos que estão sempre conosco, nos ajudando, nos orientando, nos soprando boas mensagens, que eles continuem a nos soprar e que hoje a gente, ao ler essas páginas sobre o Evangelho, que a gente possa absorver e entender essas mensagens e não esquecer delas para a prática do dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, né, vamos lá começar. Na semana passada, né, meus irmãos, a gente, fazendo uma recapitulação, como sempre se faz, né, nós vimos a primeira parte do capítulo 21, haverá falsos cristos, falsos profetas, e nós estudamos os 4 primeiros itens, que foram: conhece a árvore pelos frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, e não acrediteis em todos os espíritos. Falsos profetas, né? A gente, na semana passada, se questionou o que é isso, o que é o profeta, o que é o verdadeiro profeta. Falsos profetas, aqueles que causam ilusão, engano, desvio no caminho da verdade, né? E vimos também, nós discutimos isso, que existem falsos profetas não apenas nas religiões também, quando eles mantêm os povos na cegueira espiritual para conquistarem privilégios, proveitos materiais às vezes, dízimos que são desviados, né, ou mal aplicados. Mas também havia falsos profetas na ciência, quando ela pregava o materialismo, nós falávamos isso, negava a Deus, né? E a realidade espiritual também era negada. E aqui nessa parte, eu na semana passada não lembrei, quando eu falei que sobre a ciência, por exemplo, Einstein, ele era, não vou dizer que ele era ateu, ele tinha uma crença, mas não era um religioso. Ele não seguia uma religião. E quando perguntaram a ele qual era a sua religião, ele falou: eu acredito no Deus de Spinoza. E aí começa a discorrer sobre o Deus de Spinoza, que vale até a pena ser lido, né? O que o Deus de Spinoza fala. Mas ele, apesar de ser um dos maiores cientistas de todos os tempos, ele tinha uma crença muito peculiar em Deus. E não é preciso ter uma religião para acreditar em Deus. É preciso ter a crença em Deus. E fé, e confiança. Isso sim. E a ciência pode permitir isso. Também existem falsos profetas na política, eu citei, né, por aquelas promessas vãs que a gente vê todos os dias, e também, no finalzinho, a gente também falou dos falsos profetas nas casas espíritas, chamando a atenção para que a mediunidade seja conduzida com sabedoria, com consciência, com toda a lisura possível, porque muitos casos que a gente conhece é feita a comercialização dessa mediunidade, né? Enganando pessoas de boa fé, passando-se por espíritos superiores também. Então a gente viu que isso começava lá atrás, quando a gente fez um resumo de um capítulo de Lucas e Mateus, em que a gente disse que Jesus, no Sermão da Montanha, ele sentiu da multidão aquela carência, aquele povo sofrido, que seria muito fácil de ser convencido. E isso é verdade hoje. As pessoas, quando chegam, às vezes, a procurar o caminho de qualquer templo, de qualquer igreja, de qualquer casa espírita, de qualquer congregação que seja religiosa, ela está numa situação de carência.
ela está batida, ela está precisando de ser acolhida. A palavra é essa. A palavra ali é acolhimento. E aí Jesus percebeu isso. E aí está lá em Lucas, que eu citei, né? Não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos junto aos espinheiros e não se vindimam uvas dos abrolhos. O homem de bem tira o bem do bom tesouro do seu coração. Isso é básico. O homem de bem tira o bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira a maldade do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala do que está cheio o seu coração. E também lembrei a pergunta 624, qual era o caráter do verdadeiro profeta? Pergunta 624 do Livro dos Espíritos, e a resposta foi: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos, já que é impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar as suas verdades, né? E lá no finalzinho também a gente chamou atenção para o fato daqueles falsos profetas que se utilizam, até brincando, joguei aquele slide da vidente Mafalda, não é? Que prometia trazer o seu amado ou sua amada em 24 horas, e como está cheio aí, espalhado pelas cidades que a gente anda, esse tipo de apelo, né? E nas redes sociais isso está direto também acontecendo. Hoje existem consultas espirituais pela internet, né? Eu gosto de estudar, eu sou esotérico também, além de espírita, eu gosto de estudar a cabala, enfim, mas não com o fim de fazer previsões. Eu já estudei tarô, eu e minha esposa também há alguns anos, e a gente sabia botar tarô. Eu nem tenho posto mais tarô, mas não era para prever nada de futuro, nem de ganhar na loteria, não é isso. É simplesmente para você entender. Existe um livro fantástico de Carl Jung, que é um discípulo de Freud, né? Que é sobre o tarô, né? Jung e o Tarô é o nome do livro. E ele faz ali pelo lado da psiquiatria, da psicologia, a interpretação das cartas com o sentido de conhecer a personalidade. Mas não tem nada a ver com profecia, nem de previsões e nem de oráculos, não é? Então, por aí vai. Então, a gente mostrou aqui o lado dos bons profetas e dos maus profetas. E também falamos que o Espiritismo, terminando lá, a semana passada, nos oferecia todos os meios para experimentar o bom caminho dos profetas, né? E São João lá nos preveniu: meus bens amados, não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas surgiram no mundo. E na noite de hoje, então, a gente vai para a segunda parte, que tem 4 itens nas instruções dos espíritos. Os falsos profetas, ditos por São Luís, em Bordeaux, 1861, as características do verdadeiro profeta, pelo espírito de Erasto, em Paris, 1862. O item 3, os falsos profetas da erraticidade, e Jeremias e os falsos profetas, no número 4, item 4. Muito bem. Então vamos começar com esse de São Luís, em Bordeaux, 1861, os falsos profetas. E ele começa dizendo assim, está lá no Evangelho: se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ponde-vos em guarda, pois os falsos profetas são numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se a árvore pelos seus frutos? E São Luís, então, continua: se os frutos são amargos, considerais que a árvore é ruim. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis: nada tão puro pode sair de um tronco mau. Então, é assim, meus irmãos, que a gente tem que julgar essa mensagem de São Luís na sua comunicação. As obras, o resultado, né? O conceito que está por trás das palavras. As obras que a gente tem que examinar. E não apenas as palavras. O que se fala
pode ser da boca para fora. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino, por exemplo, revelam todos os sinais de uma missão divina, ou pelo menos de sabedoria, sim, eles possuem nesse caminho as virtudes cristãs que a gente pode identificar como boas, entendeu? E aí São Luís também enumera, começa a fazer uma lista dessas virtudes cristãs que a gente tem que buscar nas palavras desses falsos profetas, quer sejam encarnados ou desencarnados. O amor, a caridade, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações. E se confirmando essas palavras a elas, se juntarem então resultados ou atos que confirmem aquelas palavras, aí então nós podemos dizer, esses sim são realmente mensageiros de Deus, né? É mais ou menos isso que São Luís está colocando aqui. E aí ele continua, mas desconfiai das palavras agradáveis, melosas, que fluem como mel. Desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas, vestidos com longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está lá, pois aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqui a gente para até para lembrar. Existe todo bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Lá atrás, no Sermão da Montanha, teve um capítulo que a gente estudou, né? Aqueles que devem, com seus exemplos e conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos. Serão, acima de tudo, inteiramente modestos e humildes. Por outro lado, todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele como da lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, e principalmente em seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. E aí, nessa parte, São Luís, então, nos conclama, nos convoca a nós todos, dizendo o seguinte: ide, pois, meus bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Ide, avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que possa entravar a vossa marcha rumo ao objetivo eterno. Viajores, não ficareis mais do que pouco tempo nas trevas e dores nas provas, se vossos corações se deixarem levar por esta doce doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações de vossa alma quanto ao desconhecido. A partir de agora, podeis corporificar esses silfos ligeiros que passam em vossos sonhos e que tão efêmeros poderiam apenas deleitar o vosso espírito, mas nada diziam ao vosso coração. E ele vai terminar. Hoje, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, ao anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. E São Luís termina então dizendo: continuai sem cessar, e que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até chegardes ao fim, enfim, a este termo feliz no qual vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Isso aí é o sonho de todos nós, né? Merecer chegar ao final, quando no nosso desencarne,
ser recebido por todos aqueles queridos que nos precederam. Eu uma vez vi um filme, não me lembro do nome desse filme, muitos anos já, em que o cidadão ele era vidente, com certeza. Resumindo, ele era vidente e ele, por ser vidente, ele tinha medo de ser vidente, é bem da verdade. Ele tinha medo daquele fenômeno que acontecia com ele e ele vivia negando aquilo. Até que no final, fazendo a história curta, ele desencarna e aí aparece ele chegando lá no céu, onde se queira, né, uma colônia espiritual qualquer, recebido pelos pais dele, pela avó dele, e o mais me chamou a atenção que ele foi recebido também pelo cachorrinho dele, abanando o rabinho. E eu que adoro cachorro, eu fiquei pensando assim, puxa, seria tão bom encontrar com o meu cachorrinho lá, o Johnny maravilhoso. Então, aí quem dera. Então a gente fica assim pensando nisso, né? E aqui São Luís diz isso, que você possa ao final, e afinal, chegar a termo feliz, no qual vos esperam todos aqueles que vos precederam. Bom, então essa era a mensagem da primeira parte do item dos Espíritos, né, das recomendações dos Espíritos, instruções dos Espíritos, que era por São Luís. Agora, nesse item 2, características do verdadeiro profeta, é o Espírito Erasto. E ele fala assim: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. E a gente também já falou várias vezes aqui, nos nossos estudos e também em algumas palestras, da luta entre a luz e a treva, né? E as trevas. Porque essa turma não está satisfeita com o que está acontecendo. A turma das trevas não está satisfeita. Então, essas influências todas que ocorrem, e os irmãos, infelizmente, desprotegidos e desavisados, dão passagem a essas influências maléficas, né, e perturbadoras. Né? E a gente está nesse momento, que Erasto fala aqui, momento de transformação da humanidade. E aí, então, ele nos lembra dessa transição planetária, né, que nós estamos passando, de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. E aí ele continuou. Nesses momentos, que ele estava se referindo, né, de transição, uma multidão de ambiciosos e farsantes se colocam como reformadores e como messias. A espiritualidade trevosa teme perder adeptos para uma nova ordem planetária, né? Então, eles estão fazendo tudo para cativar esses adeptos, para que eles continuem com eles e que, de certa forma, lutem para impedir essa transição. E aí Erasto prossegue. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda, e é dever de todos os homens honestos desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? E aqui eu vos dou os seus sinais. Aí ele vai fazer algumas ponderações. Confia-se, por acaso, o comando de um exército somente a um general hábil e capaz de o dirigir? Credes, então, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estejais certos de que ele confia as missões importantes somente àqueles que ele sabe que serão capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiadamente fraco para carregá-lo. A gente tem até um ditado que fala, né, que Deus só dá a cruz que cada um pode carregar, né? Ele sabe, na sua sabedoria imensa, na sua bondade, na sua benevolência, no seu amor, ele não vai me dar uma cruz pesada além das minhas forças, né? Então ele dá a cruz conforme o peso que eu posso suportar. Como em todas as coisas, continua Erasto, o mestre deve saber disso mais do que o aluno. Para impulsionar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. É por isso que são sempre os espíritos mais avançados, os que já passaram por provas em outras existências,
os que se encarnam para essas grandes missões, pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, a sua ação será nula. Né? E nós vimos esses exemplos todos relatados, por exemplo, no livro Exilados de Capela, no livro do Humberto de Campos, Brasil, Berço do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali a gente tem exemplo desses missionários, desses verdadeiros profetas que Erasto estaria se referindo aqui sem citar nomes, né? E ele agora continua, Erasto. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Pelo exemplo, né? Em resumo, pelo exemplo. Isso a gente fala até em casa mesmo, né? O pai, a mãe, em relação ao filho, né? Fazendo uma comparação, uma analogia do mestre em relação a nós em relação aos nossos filhos, né? Ou netos. Nós temos que ser exemplo para eles. Senão não adianta você dizer, não faça isso, meu filho, não faça isso, não é bom você fazer. Se a gente faz igual, não é? Não fuma porque faz mal, mas eu fumo, né? Então, poxa, aí fica complicado. Então, a gente tem que ser exemplo. Se a gente for exemplo, e a gente vê isso nas famílias hoje, as famílias que têm problemas são aquelas em que não houve exemplo. Não houve exemplo. Muitos casos há, é claro, são ótimos pais, mas, infelizmente, o meio, o ambiente, a sociedade, o meio que se vive, deturparam aquela jovem, aquela criança, para um mau caminho. Mas, em muitos casos, muitos casos, a base familiar é tudo, né? O exemplo. Então, voltando a Jesus, Jesus tem o nosso exemplo, nosso guia, nosso mestre. Como a gente leu lá atrás, uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Quem é o guia que foi deixado para nós? Resposta: Jesus. Ponto. Curto, direto. Não tem outro, não tem muita explicação. Guia é Jesus. Né? Bom, outra consideração a fazer, Erasto, né, de novo, outra consideração a fazer é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que sejam missionários. Eles cumprem o que foram chamados a fazer, pela força do seu próprio instinto, pelo seu gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, mas sem que o tivessem premeditado. É claro que quando esses grandes missionários, grandes espíritos superiores encarnam, né? Pega São Francisco, por exemplo, de Assis. Já vem com a missão específica ali. Mas ele, enquanto Francisco, sabia qual era a missão dele. Ele recebeu uma intuição, um chamado. Eles cumprem o que foram chamados, como Erasto está dizendo aqui, a fazer pela força do seu instinto, secundados por um poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia. Em resumo, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas, eles não são descobertos pelos outros. Eles é que se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Entendeu? Olha essa diferença. Essa frase ela é marcante. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos se apresentam por si mesmos, eles como enviados de Deus. Notai, meus irmãos, além disso, que há neste momento em diferentes países, Erasto falando, vários pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são pessoas que exploram a credulidade e que acham cômodo viver à custa daqueles que os escutam. E nós vemos hoje também, como falamos antes, também nas religiões, nas casas espíritas, onde aflora a arrogância de alguns dirigentes. Não vamos insistir nisso. Né? E antes de terminar essa comunicação de Erasto, aí que eu queria dividir com vocês aquela história. Eu fiquei pensando, a gente já conversou sobre essa história do
do médico, do preto velho que se apresentou numa sessão espírita e que foi banido. Eu falei, o João, o Washington, o Anderson, já conhece essa história. Mas aí eu fiquei refletindo o seguinte, considerando que isso vai ficar postado no YouTube, no canal, talvez algumas pessoas não conheçam, então eu vou contar de novo. Vocês me perdoem por isso. Então, existia uma casa espírita que os médicos estavam realizando seus trabalhos de esclarecimento e doutrinação, quando uma casa kardecista, né? Importante dizer, uma casa espírita kardecista. Quando, de repente, um preto velho, que é uma entidade característica da Umbanda, caracterizada, para quem não sabe, quem não está familiarizado com a Umbanda, caracterizada através de um ex-escravo, ele se manifesta, esse espírito, com imensa bondade, com conhecimentos rudimentares de ervas, de manipulação de remédios daquela época dele, em que ele viveu como escravo, para poder ajudar e fazer a caridade para aqueles que lhe procuram. Por isso que chama-se preto velho, porque era um escravo negro dentre aqueles que vieram escravizados da África para o Brasil. Então, esse preto velho incorporou nesse centro, nessa casa espírita, kardecista, em um médium. E começou a falar, com aquela fala de um preto velho, característica. No momento que o dirigente, percebendo que o espírito era um preto velho, mandou suspender a incorporação. Nesse centro não são aceitos pretos velhos, pois os pretos velhos consideravam que os dirigentes consideravam que os pretos velhos não são espíritos evoluídos. Por isso, ele não poderia ser admitido a orientar uma atividade de doutrinação. O espírito, então, foi convidado a se retirar do centro. E ele fez isso, foi embora. Mais tarde, a sessão continuou. Na mesma sessão, incorporou o espírito de um filósofo europeu. O filósofo deu instruções aos membros do centro, foi super bem recebido, porque ele se apresentou como europeu. Em outra história que também semelhante foi contada, ele se apresentou como um médico alemão, né? Contam que foi um médico alemão. Aqui no livro dos Espíritos, nesse conto que eu estou tirando, ele se apresentou como filósofo. Fez os trabalhos de doutrinação e todos ficaram maravilhados com essa intervenção daquele espírito que eles consideraram muito elevado. No fim da sessão, a hora de encerrar os trabalhos, aquela médium que tinha antes recebido o preto velho começou a incorporar um espírito, ninguém sabia quem era, e aí todos manifestaram interesse. Não vamos encerrar, vamos esperar para ver essa última manifestação mediúnica espontânea que está ocorrendo aqui. E aí ele, com muito cuidado, muita gentileza, disse: meu irmão, que você seja breve, porque as nossas atividades do dia já estavam terminando, e perguntou: quem está aí? Aí o dirigente fez cara de tédio, porque era de novo o preto velho. E ele perguntou o que ele ainda queria ali nos trabalhos do centro, a fim de tumultuar. Aí o preto velho disse, naquela voz dele, né? Mas, enfim, se isso você me permitir, eu só queria que você soubesse que o doutor filósofo que apareceu agorinha, há pouco, era esse preto velho aqui, que agora proseia com Varnicedes. Todos ficaram espantados com aquela revelação, e o preto velho então começou não mais a falar como um preto velho, mas normalmente com a voz daquele filósofo. É engraçado isso, meus irmãos, pois quando eu apareci como preto velho, eu fui praticamente expulso dos trabalhos de vocês. Mas depois, quando eu apareci no formato de um doutor, de um filósofo europeu, prestigiado, com conhecimento acadêmico, com toda a pompa e com ar de autoridade, todos me trataram muito bem. Ouviram meus conselhos e ficaram felizes e maravilhados. Por isso, meus filhos, por que isso? Devo alertá-los para esse comportamento de vocês. Prestem atenção. No plano espiritual, assim como em toda a realidade universal, não existem aparências. As aparências existem aqui na Terra. Deus, a sua sabedoria infinita, oculta aos vossos olhos as verdades do Espírito, para que vocês aprendam a vê-las nos olhos do coração, com a visão da alma, e possam enxergar a verdade como ela é. No plano espiritual, meus irmãos, não existem doutores, não existem classes sociais, não existem nacionalidades, não existem religiões, não existem raças.
Não existem essas divisões humanas que vocês criaram em toda parte para poderem se sentir melhores uns que os outros. No plano espiritual, o que vale é o que você é, lá no fundo, e não o que você tem. Não, meus irmãos. Todas essas divisões são ilusórias. No plano espiritual, o que vale é o amor, a verdade, a paz, a harmonia interior. No plano espiritual, ninguém é julgado por ser rico ou pobre, branco ou negro, doutor ou uma simples pessoa. Lembram do que disse o Nazareno, nosso mestre, sobre isso, meus irmãos? O mestre disse: Deus revela aos simples de coração aquilo que ele esconde dos doutos. Quando cada um de vocês chegar ao plano espiritual, meus filhos, os anjos de Deus não vão perguntar quantos títulos de doutor vocês conquistaram, quantos bens vocês acumularam, quanto sucesso vocês fizeram, quantos altos cargos vocês subiram na empresa ou quanto de boa forma vocês projetaram. Não, meus queridos filhos, os anjos vão perguntar quanta luz você espalhou pela terra, quanto você tocou o coração dos outros com justiça e benevolência, e o quanto a sua obra foi pautada no amor e na paz, ou se a sua passagem na Terra foi apenas um capricho do ego, voltado apenas para o seu mundinho egoísta e para os prazeres da matéria. Vamos tomar cuidado, meus queridos filhos, com o veneno da hipocrisia e do preconceito. Não permitam que as aparências do mundo roubem a sua essência. O importante, meus filhos, é que cada um traz em sua alma, o seu espírito. O que importa de verdade é ser simples e verdadeiro, ser honesto e ter caráter, ser caridoso e ter o amor de Deus no coração. Não se deixem levar pelas aparências. Todas elas estão erradas. E vemos isso claramente quando chegamos ao mundo espiritual. Lá não existem discriminações. Todos trabalham por Deus. E Deus é a essência regente de tudo. É isso que vocês devem buscar a partir de agora. O preto velho, então, despediu-se de todos. Deixou a sala de atendimento do centro espírita. Os trabalhadores ficaram envergonhados com o seu próprio comportamento. Mas adquiriram ali uma pérola de sabedoria que nunca mais em toda a vida seria esquecida. Espera-se que tenha sido isso, né? Que eles não tenham esquecido, porque realmente essa foi uma lição fantástica, não é? É uma história linda, maravilhosa. Então, continuando agora para o próximo item das instruções dos Espíritos, o item 3, também por Erasto, ele vai falar sobre os falsos profetas da erraticidade, profetas desencarnados. Os falsos profetas, então, a gente até comentou isso na última semana também, estão desencarnados também, e em número muito maior, entre os espíritos orgulhosos, que, sob semblantes de falso amor e caridade, semeiam a desunião. E voltando àquela mesma sessão onde baixou o preto velho, que é no espírito de luz, o dirigente tem que ter esse discernimento. Se quem está ali é realmente um preto velho de luz, pela mensagem, por tudo que já foi dito aqui hoje por Erasto, por São Luís, né? Pelos atos, pelo conceito que está sendo dito, pela mensagem, né? Se ela é uma mensagem sublime ou não, ou se ela é galhofeira, aí você diferencia com facilidade. O dirigente tem que ter essa habilidade, não é? E então, entrando outra vez aqui, entre os espíritos orgulhosos que, sob semblantes de falso amor e caridade, semeiam desunião, retardam a obra de emancipação da humanidade, impingindo-lhe seus sistemas absurdos por meio dos médios que os servem. Eu já fui da Umbanda, como vocês sabem, e eu me lembro, claro, nem todo mundo é perfeito, os médios não são perfeitos, ninguém é perfeito. Eu cheguei a presenciar, o que eu vou fazer? Eu não sou o dono da verdade, não posso também chamar atenção. Eu não sou o dirigente, não era nem diretor, nem era nada, era um mero ajudante, que da Umbanda se chama cambono, né? Que serve para anotar as coisas que o espírito está passando para a pessoa que está sendo consultada, ou acender o charuto do caboclo, né? Eu era o cara que... O aspone, não é? Que ajuda ali durante a sessão. Pega ali um copo d'água, enfim. Uma coisa assim, era um ajudante. Então, quem era eu para chamar a atenção? Embora eu tivesse percebido que aquela entidade ali não estava legal. Porque eu estou do lado, estou ouvindo, né?
É claro que precisa ter discrição, né? Ficar de longe, mas estou ouvindo, não sou surdo. Aí o consulente, né, a pessoa interessada, não, porque esse camarada, esse homem, esse marido, esse namorado, eu quero que ele se dê mal, porque ele é um pilantra, porque ele fez isso, fez aquilo, eu desejo mal para ele. E aí a entidade entra na pilha e... Não, então vamos fazer o seguinte, você vai na encruzilhada, você vai botar aqui uma vela, vai botar não sei o quê, vai fazer... Então, eu ficava... Peraí, isso não está certo, isso não é um espírito de luz que está fazendo isso. Mas não sou eu que tenho que chamar a atenção, né? Aí o que eu posso fazer é me afastar dali, ou daquele centro, ou daquela casa, onde o dirigente não está sendo capaz de identificar esses charlatães, né? Bom, voltando aqui então para Erasto, nos Profetas da Erraticidade, ele fala para os médiuns agora, já que ele chamou a atenção disso, desses falsos profetas desencarnados, ele se refere aos médiuns, pedindo a eles que eles reflitam sobre isso na sua caminhada dentro da doutrina e de como que estão se apresentando como veículos para a comunicação dos bons espíritos que nos procuram como intermediários. O médium tem que aprender a não dar passagem a todos e a qualquer lugar onde ele esteja. Espíritos galhofeiros, inconsequentes, ou mesmo aqueles que chegam influenciados por líderes maléficos, líderes espirituais, daqueles outros espíritos de menor personalidade, que são influenciados por espíritos maléficos de maior personalidade, procuram se aproveitar da inocência ou inexperiência dos médiuns para apresentar mensagens vãs e frutíferas, maliciosas. Se disfarçam, às vezes, com nomes que os homens somente pronunciariam com respeito. Não, sou sei lá, o Fritz, doutor Fritz, o doutor Fritz, por exemplo, né? Será que é? Mas tem que perguntar, questionar, ver qual é o comportamento desse doutor Fritz ali. Às vezes é Fritz mesmo, não é? E aí eu volto a me lembrar do João de Deus, lá na que a gente falou na última semana. Semeiam, então, esses espíritos desencarnados, semeiam germes da discórdia entre os grupos que os fazem se isolar uns dos outros e a se olharem com prevenções. Apenas isso já seria suficiente para desmascará-los, né? Pois assim agindo, eles mesmos desmentem o que eles dizem que queriam ser, eles desmentem a si mesmos. Então, nós, médios, eu não sou médium, mas os médiums, eu não sou um médium desenvolvido, digamos assim, os médios que permitem isso são cegos, porque eles não querem ver, estão se deixando enganar de uma maneira grosseira. E Erasto, então, nesse item, ele nos pede para repelir esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão, pregando o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados para fasciná-las, mantê-las sob seu domínio. São espíritos sedentos de poder, que foram, às vezes, em outras vidas, déspotas no lar, ou déspotas da vida pública, ou na empresa, quando eram vivos, né? Tiranos, querem ainda ter vítimas a eles subordinados, para tiranizar, continuar a tirania deles depois seu desencarne, né? Em geral, portanto, a gente sabe, por exemplo, que muitos alcoólatras sofrem vontade de beber porque estão influenciados por espíritos que querem pegar o fluido da bebida. A mesma coisa das drogas. Então, aqui também. Aqui não é droga, não é fumo, não é álcool, é poder. Aquele espírito que foi poderoso, tirano, não tendo mais, ele pega uma pessoa fraca, um médium, para ele poder exercer o poder dele através daquela mediunidade. Em geral, portanto, então, fala Erasto aqui, desconfiai das comunicações que se caracterizam por um caráter místico e pela extravagância, que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Sempre há, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se acredita privilegiado pelas comunicações, que somente eles podem receber, que, por outro lado, estão sujeitos a práticas supersticiosas, estão, sem dúvida, sob uma obsessão
bem caracterizado, principalmente quando o espírito dominante se vangloria de um nome, Dr. Fritz, por exemplo, né? Que todos ou os espíritos encarnados honram e respeitam, não deixando, então, que seja comprometido o todo daquela mensagem, não é? Então, nós estamos faltando 10 minutinhos. Vai dar exatamente o nosso tempo. Falta só um item, que é o item final, que é Jeremias e os falsos profetas. É o item 4. É uma palavra de Jeremias. O Senhor dos Exércitos diz: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam sobre as visões dos seus corações e não da boca do Senhor. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, a dizerem: não virá sobre vós o mal, mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus e viu e ouviu a sua palavra? Tenho ouvido o que esses profetas disseram, isso é Jeremias, erroneamente em meu nome. Eu sonhei, eu tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas que vaticinam a mentira e cujas profecias são apenas seduções do seu coração? Se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga dizendo: qual é o fardo do Senhor, vós direis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias 23, 16 a 18. E aí, o espírito protetor que se apresentou como Luís, em 1861, fala o seguinte: sobre essa passagem de Jeremias, eu quero vos dizer o seguinte, meus irmãos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época, né, do Jeremias, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Isso a gente já falou várias vezes, não preciso nem perder muito tempo aqui com isso, porque a gente está se repetindo o que os outros já falaram. Então vamos dar um passo à frente. Eu queria, já que eu comecei com Emmanuel na página inicial, eu quero terminar com Emmanuel também, fazendo uma nova página, até diferente, né? A gente faz página no início, fazer uma página no final do livro Levantar e Seguir, cujo título é Falso Profeta. Falso profeta não é somente aquilo. Então, falso profeta de Emmanuel. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra, em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, nós somos falsos profetas de fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatães do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas, inimigos do dever. Toda vez que esquecemos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe fazer, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, esse fecho também resume bem, né? E aí, para terminar mesmo, agora já com uma prece de encerramento, porque eu faria a prece de encerramento agora, mas eu não vou fazer ainda. Eu vou pedir para vocês primeiro comentarem, fazendo esse comentário, a gente trocar ideias, depois a gente faz a prece. Meu querido Jorge Caldeira, fantástico, fantástico a exposição.
E eu fico, né, tantos exemplos, cara, que eu fico pensando assim, a gente é ludibriado simplesmente pela nossa falta de humildade, como que você deu o exemplo aí daquela equipe com né, o Preto Velho. Quem somos nós, né, cara, para achar que nós sabemos algo? Estamos aprendendo. E quando ainda junta a falta de conhecimento com com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, vira um caos. Então, quando se fala, né, falsos profetas, o profeta não é só aquele que está vendo lá na frente a premonição, né, que pode acontecer no futuro, não. Os mensageiros de Deus, que somos nós. Fala aí dos médiuns, somos nós que temos a obrigação de receber essas mensagens e analisá-las. Isso só se faz quando se tem amor no coração e conhecimento. Juntando esses dois para a gente poder discernir o bem do mal. Quem são esses espíritos que estão passando essas mensagens para para que a gente possa mandar para frente. Então, é uma responsabilidade, né, fantástica. Então, se a gente pegar só essa parte aqui da instrução dos espíritos aqui, a gente vai olhar assim e falar, meu Deus, quantas coisas eu tenho que aprender, quantas coisas boas que ficam gravadas, né? Eu destaquei algumas aqui rapidinho, né? Como essa o verdadeiro profeta é pela sua atitude, pelos seus atos, né? Ou seja, a sua atitude vai dizer quem ele é. Enquanto que falsos profetas que estão cheios, inclusive dentro do espiritismo, acham, eu sou o dono da verdade, eu sei tudo, eu sou um bom médium, eu sou um bom profeta. Então, já aí você já logo tem que, como diz na nossa linguagem popular, puxar o freio de mão com essa pessoa. Então, aí as pessoas, às vezes, cara, por falta de conhecimento, de preguiça, que foi citada também, por não querer estudar, ficam sendo ludibriados e vão responder por isso. E outra parte aqui, quando fala quando vem aqui o espírito, os falsos profetas da erraticidade, Erasto, né? Olha só o que acontece exatamente isso dentro da casa, né? São eles que espalham, esses espíritos, que são os falsos profetas da erraticidade, que espalham fermento do antagonismo entre os grupos. É o que acontece toda hora com a gente, e os impele a se isolar um dos outros, se afastam. Quando você, às vezes, procura mostrar para a pessoa, pô, isso não é esse caminho, né? A pessoa se afasta, te isola, ela se isola, né? E por quê? Porque o orgulho sobressai, então não quer ouvir e continua trilhando aquele caminho. Então, ela não trilhando aquele caminho que às vezes ela está no caminho errado, mas ela que tem que enxergar, né? Então, só isso a gente tem que fazer esses questionamentos a esses falsos profetas da erraticidade e entrar com o coração, meu irmão, com humildade, porque, como diz, né, o capítulo 16, se não me engano, 15 do Evangelho, quem está estudando, fora da caridade não há salvação, e ser humilde é ser caridoso. Então, muito bom, meu amigo, show de bola, parabéns. Deixa eu só te falar uma coisa. Talvez isso, você estava falando, estava me ocorrendo isso. Talvez isso seja a causa da multiplicação, às vezes, até de casas espíritas, de igrejas, de templos evangélicos, por causa da vaidade entre dois dirigentes, acaba que separa, cria uma outra para ele. Né? Não, vou criar uma família. Exatamente. Aí vai, às vezes não tem estrutura nem de conhecimento, nem espiritual para ser um novo dirigente ainda, né? Mas aí sai, você multiplica, multiplica, multiplica. Continua seguindo aquele caminho para o abismo, né? Vai continuar levando mais gente. Teve a oportunidade, às vezes, naquela casa, não teve a humildade de ouvir
crítica ou né, ou uma observação, sai e continua trilhando, né, aquele caminho que vai levar mais gente, porque chegaram gente novas que não conhece e vai continuar no mesmo caminho. E aí, né, só que ele vai se responsabilizar pelo que está fazendo. Mas eu acho que, assim, o mais importante é a gente cuidar, como diz o outro, do nosso quadrado, né? A gente fazer essa autoanálise. Aliás, tem uma parte aí do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel fala, né? Que diz o seguinte, olha, convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Ou seja, se eu não fizer essa autoanálise, para eu ver como está sendo as minhas ações, minhas atitudes, se eu estou prejudicando o meu próximo, se eu não conseguir fazer isso, meu irmão, eu não estou preparado. Então, e a doutrina espírita está aí, ó, tem que carregar esse livro aqui debaixo do braço, como os nossos queridos irmãos evangélicos carregam a Bíblia. Olha aqui, ó, olhar aqui, que isso aqui é um manual de boa conduta, cara. É isso aí, meu amigo. Anderson, Bom, quer comentar alguma coisa? não, só agradecer realmente aquilo. Eu acho que em relação aos falsos profetas da erraticidade, né, eu ainda não tenho a experiência dentro da sala mediúnica para poder dizer que eu já estou criando alguma casca grossa para lidar com isso, né? Na verdade, a maioria das mensagens que a gente recebe são muito neutras e tudo, mas isso é uma preocupação que eu sempre carrego comigo à medida em que começarem a acontecer comunicações talvez um pouco mais complexas, né? Sempre estar atento. E aquilo que você falou em relação à história do Preto Velho, né? É muito importante de ser lembrado, mas a gente também não pode se esquecer de que, como você mesmo falou, não importa se é um preto velho ou se é um médico, não é? Se é um filósofo, se é um cientista que se apresenta, o que importa é o que está sendo dito, para o que aquilo se destina, né? Qual é a intenção verdadeira, quais são as ideias que embasam aquele raciocínio. E realmente, quem está dizendo, não importa, o que importa é o verdadeiro conteúdo, né? Nunca nos esqueçamos disso. Eu só queria lembrar, acho que eu já comentei uma vez, há muito tempo, no ano passado, quando a gente estava fazendo o negócio de estudo, eu comentei que eu quase não estaria mais, não teria me filiado ou entrado na Casa Espírita Irmã Laura, porque eu tenho minha origem na Umbanda, embora eu já estivesse aqui em Volta Redonda há mais de 40 anos, né? Só em kardecismo, aqui eu não tinha participação de Umbanda, porque eu não senti firmeza ou confiança nos que eu tentei. Eu citei para vocês que a primeira vez que eu estive em casa de Laura, tinha uma entrevista, um certo dia à tarde, com aquele rapaz que estava lá antigamente, que era o Paulo, né? Acho que é Paulo o nome dele. E quando eu disse para ele que eu era um bandista de raiz, eu sou um bandista raiz. Cara, ele quase me deu uma coça, entendeu? Aqui não, aqui você não vai ter espaço, não. É uma pena, né? Eu sei, Você vê, talvez eu não tivesse voltado ali. Eu falei, eu e minha mulher, ela é médium, recebe o Gumberamar, recebe vovó Cambinda, enfim, ela tem entidades maravilhosas. Agora não está mais trabalhando com isso. Mas a gente ficou assustado, quase que a gente não volta, entendeu? ainda bem que você conseguiu, né, enxergar e ver que teria o que contribuir para o irmão Laura, né? Graças a Deus você está aí conosco hoje, cara. Você e sua esposa, bacana. E no final das contas, Jorge, eu acho que é aquilo. Você é um homem, e acredito que a sua esposa também, por mais que eu não conheça ela tão bem, uma pessoa de bom senso, né? Então, é aquilo. Você sabe que você está dentro do centro espírita kardecista, não tem Claro, motivo para você, né, claro, ficar tentando trazer coisas de fora e vice-versa. Para claro, mim com não faria o menor certeza, sentido, com né, eu certeza. chegar no centro de Umbanda, acho que seria desrespeitoso, né, tentar pregar doutrina kardecista lá dentro. Eu acho que, poxa vida, tudo tem a sua função, todos esses lugares são tão especiais e
os detalhes, né, que diferenciam um centro espírita e um centro de Umbanda e uma igreja católica são o que fazem desses lugares tão únicos e tão bonitos, né? Quando eu vou a uma missa, por exemplo, né, não sei que o padre seja uma mala, mas quando é um bom padre, eu acho bacana que seja exatamente daquele jeito, não me incomoda nem um pouco o fato de não ser parecido com o centro espírita. E eu acho que isso é o que importa, e você traz isso de sobra, né? Quem dera dentro da doutrina espírita, né? Nos espíritas raiz, aí a gente tivesse um pouco mais desse bom senso que você traz da Umbanda, né? Porque é uma coisa muito importante de se ter. Só para te esclarecer, até para fazer uma pequena correção, numa coisa que você falou, claro que você não conhece a Umbanda, é o seguinte, existem muitos centros de Umbanda que têm a mensagem kardecista, sim, no início, antes de iniciar os trabalhos de atendimento, eles fazem uma página, ou eles discutem um tema do Kardec, e aí depois eles passam para os trabalhos práticos, né? Então, muitos dirigentes que têm essa visão do conhecimento um pouco mais aprofundado, que já estudaram um pouco mais, eles trazem Kardec para o centro do Umbanda. Antes, no início. Isso é bom. Mas, infelizmente, a recíproca nem sempre é verdadeira. Da Umbanda ser aceita no centro kardecista quando ocorre. E como você falou, tem que ter o bom senso. A gente frequenta aqui em Volta Redonda, já frequentou vários centros kardecistas, inclusive tive a honra e o prazer de participar de muitas sessões, inclusive juntos, em mesa de psicografia, com o seu Isidoro, falecido, que é um nome fantástico aqui da cidade, né? Seu Isidoro, como um grande espírita que foi, né, falecido. E ali a Lúcia nunca deu passagem para nenhuma das entidades dela. Não, o bom médico se controla, ele não vive recebendo em qualquer lugar. Ele sabe se segurar que ali não é hora para ele, né? Ele só vem quando ele é chamado, quando o médium é um médium bem desenvolvido, né? Então, esse bom senso, que você chamou de bom senso, é uma disciplina do médium que ele desenvolveu e aprendeu a ter, né? Isso aí, meu amigo. Inclusive, ó, é muito interessante essa questão da Umbanda, né? Levar para dentro do centro de Umbanda também o conhecimento do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita. Claro. Eu, inclusive, já dei palestra em várias casas de Umbanda e fui muito bem recebido. Sem dúvida. E fiquei muito feliz de ter dado a minha palestra, né? Passar ali a mensagem do Cristo, e foi muito bacana, cara. Gosto. Sua vez. Gostaria de agradecer, né? Esse estudo que sempre é maravilhoso, e o outro, agradecer seu bom senso de ter sido tratado desse jeito na nossa casa e voltado. Isso mostra realmente quanto a evolução, quanto uma pessoa maravilhosa, de moral alta que você é. Então, eu te agradeço do fundo do coração você fazer parte da nossa casa. Muito Eu obrigado. que me sinto honrado, obrigado. Tamanho não é documento, né? A gente precisa não é quantidade, é qualidade, né? É isso mesmo, exatamente. Bom, então vamos à nossa prece aqui. E como você vem me provocando já umas 2 semanas, ô Anderson, em relação, citando Maria Dolores, né? Uma boa provocação, é uma boa provocação. Inclusive ontem você citou Maria Dolores, eu vou fazer a prece final. É a prece de Maria Dolores, nas mãos de Chico Xavier, no livro Coração e Vida, que é uma prece, 2 preces, na realidade, juntas. A prece por auxílio e a prece de louvor, ambos desse livro Coração e Vida. Gente, fecha o áudio aí, que tá dando microfonia. Não, desculpa, sou eu, culpa minha. Beleza, Jorge. Obrigado. Prece por auxílio e prece de louvor. Compadece-te, meu Deus, dos companheiros em prova, cuja vida se renova somente a preço de dor. Não deixes errante em trevas aquele que se perdeu, nas tramas do próprio eu, sem ver-te a bênção de amor. Meu Deus, ajuda quem vai, sem apoio a que se arrime.
na rude estrada do crime, vivendo a revolta e o mal, inspira, ampara e esclarece a pessoa envilecida, mostra-lhe a força da vida na vida bela e imortal. Auxilia-nos a todos entre pedras e espinhos, dos nossos próprios caminhos, que fizemos tais quais são. Senhor da misericórdia, em tua bênção de luz, queremos seguir Jesus nas trilhas da redenção. No louvor que te ofertamos pelas bênçãos que nos dás, em forma de luz e paz, esperança, fé e amor. Cantamos nós igualmente, Jesus, por todas as crises das horas menos felizes, louvado sejas, Senhor. Pelos instantes de angústia que a tristeza nos descerra, quando encontramos na terra tribulações a transpor. Pela ferida que sangra, quando a dor nos toma o peito, por qualquer sonho desfeito, louvado sejas, Senhor. Pelas fadigas da luta que travamos dentro de nós, quando nos vemos a sós, varando sombra e amargor, pelos calvários da vida, pela cruz com que nos levas, vencendo provas e trevas. Louvado seja, Senhor. Graças a Deus, que irmão Laura continue a nos prodigalizar com o seu carinho, com seus colaboradores, nossos anjos de guarda. Agradecemos a oportunidade de mais uma noite de estudo, e que tivemos a oportunidade de reunir essas mensagens maravilhosas, com muita honra e felicidade por estar aqui, podendo transmitir e compartilhar com meus irmãos essas mensagens. Eu espero que nós possamos continuar a merecer todas essas bênçãos, a continuar a nossa caminhada com saúde, paz, harmonia, acima de tudo. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Jorge. Valeu, meu amigo. Muito bem, vamos descansar, vamos dormir em paz. Tá aí, o desafio de Maria Dolores foi trazido de novo. Bonita pressa. Maravilha, muito bom. Mas é Muito maravilhoso, né? Aquele abraço, meus irmãos. Durmam bem. bom. Valeu, gente. Obrigadão. Boa Um noite. abraço. Abração, Deus. boa noite. Tchau. Fique com Boa Deus. noite. Boa noite.